tudo é um processo, né, Roberto? Isso. Como tudo é um processo, o Livro dos Espíritos também. Allan Kardec, quando ele começou porque ele era um cientista, um filósofo. Então ele não era um espírita, porque nem existia esse termo na época, mas também não acreditava em espíritos. E aí ele começa a fazer o Livro dos Espíritos e ele só vai saber da importância, do objetivo, quando ele já está no meio do caminho, que os espíritos vão dizer a ele o objetivo dele. É uma coisa muito interessante, porque nenhum espírito chega para ele antes e diz assim: você está fadado a criar, ninguém diz a ele o que ele veio fazer. Ele vai, é um processo quase que natural, ele vai sentindo, e aí aos poucos, conforme ele vai absorvendo, conforme ele vai sentindo a verdade espiritual, é que as verdades são reveladas a ele com o compromisso que ele tem, que provavelmente ele já na erraticidade foi programado para essa missão incrível, essa missão importantíssima. Ele reencarnou para executá-la, mas em momento algum, nos primeiros momentos, nenhum espírito falou isso para ele. Entendeu? Não foi, porque isso assusta, né? Se eu disser para você hoje que você está aqui na CEIP porque você tem uma grande missão, vai coordenar os trabalhos mediúnicos aqui na casa, tu sai correndo, né? Essa mulher louca, Deus me livre. Entendeu? Não vou fazer isso. Então, é um processo, né? A gente espera, os anos passam e as coisas começam a acontecer e quando você vê, você já está metida nela. Né, Cristina? Né, Kátia? Né, Luciana? Está metida na história e não sabe nem como é que você se envolveu. Então, vamos ver esse trechinho que dura 11 minutos, que é uma introdução. Você clica para a tela ficar maior depois, Raj. Só dá... O espiritismo baseia-se na solidez deste livro, na credibilidade e sabedoria de suas fontes espirituais, na pureza de sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência de suas revelações. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, portanto, não existe revelação. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades entre as substâncias. A fisiologia revelou as funções do organismo. Copérnico, Newton, Galileu, Laplace e Lavoisier foram reveladores. O espiritismo, tanto que já conheceu o mundo espiritual do céu, e por conseguinte nosso destino depois da morte, é uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. A revelação espírita é de origem divina e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho humano. Obedecendo a uma sequência histórica, a primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em um só indivíduo. Aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita, ou terceira revelação, é coletiva no sentido de não ter sido dada como privilégio à pessoa humana. Foi espalhada simultaneamente de sobre a terra a milhões de seres humanos de todas as classes e condições. As revelações de Moisés e de
espíritos, sob o resultado do ensino pessoal, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o cumprirem inteiramente. A revelação espírita, não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades veladas, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Mas quem toma liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual, de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, cientistas, religiosos, filósofos, pesquisadores. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. O último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Hoje, mais de 100 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, nenhum dos princípios fundamentais do Espiritismo foi abalado. Todos permanecem intactos. E isso num século em que o mundo sofreu radicais transformações em todos os campos do conhecimento. Se pode observar é que o desenvolvimento da ciência se processa justamente na direção dos princípios espíritas. O exemplo mais recente está nos jornais. Depois do átomo e de todas as suas subdivisões, os cientistas acabam de dar mais um passo no estudo do microcosmo. Agora, com o anúncio oficial da descoberta do tópico átomo, a partícula mais fundamental da matéria. Esta conquista científica, que ajudará a entender planetas, estrelas, galáxias e a própria vida, vem confirmar ensinamentos que já nos haviam sido antecipados pelo capítulo 2º do Livro dos Espíritos, sobre os elementos gerais do universo e as propriedades da matéria. Além do Livro dos Espíritos, outras obras básicas compõem a codificação espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno,
os princípios do Espiritismo. Todos esses princípios, que resultam dos ensinamentos dos Espíritos, foram sistematizados e codificados por Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Rivail, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizavam um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados de toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rivail tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências. Distinguiu-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Essa longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a codificação do Espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. 31 de março de 1848, em Harrisburg, Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do Espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Boswell, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Harrisburg, preparou o advento do Espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Rivail, ou Allan Kardec. Bem, ele fala nesse primeiro vídeo que a terceira revelação não se atém a um só indivíduo, que a primeira revelação, né, nós temos, foram a primeira e a segunda por uma única pessoa, e essa não, essa foi um conjunto, né? Quer dizer, o Allan Kardec, na verdade, ele não é um descobridor, ele é o codificador, né? Vocês vão ver que ele trabalhava com outras pessoas que eram cientistas também e que também estavam lá para receber a comprovação deles. Se vocês pegarem esse livro na biblioteca, Obra Póstuma, vocês têm aqui um capítulo dentro dele que é a segunda parte. É um manuscrito composto com um cuidado todo especial por Allan Kardec. Tá? Então, foram registros dele mesmo, né? E eu separei dois registros dele aqui bem interessantes. Ele tinha um espírito comunicante na mesa, que ele chama de Z, aqui no livro, que, na verdade, o nome dele era Zéfiro, que o espírito se intitulava Zéfiro, que é uma entidade, quer dizer, na verdade, é da mitologia grega, que significa ventos suaves, quer dizer, ventos tranquilos, né? Então ele se chamava Zéfiro. E aí Allan Kardec pergunta ao espírito Z, que é o Zéfiro, né? Ele pergunta: no mundo dos espíritos, há um deles que seja para mim um bom gênio?
Respondeu Zéfiro. É o espírito de um parente? Ele diz sim. E Allan Kardec pergunta, é o espírito de um parente ou de um amigo? O espírito responde, nenhum e nem outro. Ele pergunta de novo, quem foi sobre a terra? Um homem justo e sábio, que é a resposta do espírito. Ele pergunta, que devo fazer para granjear a sua benevolência? Gente, ele está falando daquele anjo guardião, espírito protetor, que cada um de nós tem quando a gente encarna, e que a gente, no desencarne, ele vai também estar lá, a gente vendo ou não, né, nos auxiliando para esse desencarne. Tá? Então, ele está exatamente questionando se existe esse espírito protetor e o que ele seria. Seria um parente? Seria um amigo? Aí ele diz assim, ele pergunta, que devo fazer para granjear a sua benevolência? A resposta do espírito é, o mais de bem possível. Quanto mais bem fizermos, mais estaremos granjeando a benevolência, o auxílio desse espírito protetor. Ele pergunta então, por quais sinais poderei reconhecer a sua intervenção? E aí o espírito diz, pela satisfação que sentirás. E Kardec pergunta, há um meio de evocá-lo? E qual? E aí o espírito diz, ter uma fé viva e pedir com empenho. É assim que se invoca o espírito protetor nosso. Depois, Allan Kardec pergunta, depois de minha morte, o reconhecerei no mundo dos espíritos? Pergunta essa que nós também nos fazemos. Se eu tenho um anjo protetor, um anjo da guarda, quando eu desencarnar, vou reconhecê-lo? Como ele perguntou aqui, depois da minha morte, o reconhecerei no mundo dos espíritos? Porque eu não vejo ele, depois eu passei aqui na erraticidade de 70, 80 anos, entendeu? Se não tiver Alzheimer, né, que eu não vou nem lembrar de quem está aqui, o que dirá de quem ficou na vida anterior a essa. E aí ele diz assim, isso não é duvidoso, será ele que virá te felicitar, se cumprires bem a sua tarefa. Tá? Ele virá nos felicitar se cumprirmos, senão, no máximo, ele estará nos supervisionando os desprendimentos, né? Porque às vezes a gente sucumbe, né? Vê-se por essas perguntas que eu estava ainda bem... Isso é uma nota de Kardec. Vê-se por essas perguntas que eu estava ainda bem novato sobre as coisas do mundo espiritual. Ele já estava, só queria saber, né, dele, por enquanto. Depois é que ele começa... Outra pergunta que Kardec faz, que não está no livro dos Espíritos, mas está nas 1019 perguntas, ele diz assim, ele pergunta para o espírito, o espírito da minha mãe vem algumas vezes me visitar? Essa é uma pergunta, né, que a gente logo pergunta de alguém que já desencarnou. O espírito diz sim, e ela te protege tanto quanto isso seja possível. E Kardec pergunta, frequentemente eu a vejo em sonho. É isso uma lembrança e um efeito da minha imaginação? Quer dizer, ele sonha com a mãe dele, então ele achou que era uma coisa, será que é? E aí o espírito diz, não, é bem ela que te aparece. Tu deves compreendê-lo pela emoção que sentes, tá? Então, quando temos esse sonho com a pessoa, o importante é o sentimento. Quantas vezes a gente acorda com aquele sentimento intenso, de você acorda de madrugada, parece que eu tive com fulano, parece que eu vi fulano, parece, né, uma emoção enorme que você sente, porque realmente estivemos com aquela pessoa assim. Então, o peso dos sentimentos é que vai nos dizer o que realmente estivemos com aquela pessoa, tá? Como se estivéssemos acordado. Então, Allan Kardec faz a seguinte nota, ele diz, isto é perfeitamente exato. Quando a minha mãe me aparecia em sonho, eu sentia uma emoção indescritível, o que o médium não poderia saber. Então, ele passa esse sentimento. Um outro momento também que ele diz quando ele morava na época, na Rua Martins, número 8, no segundo andar, no fundo do corredor. Uma noite
sentando em meu gabinete de trabalho, pequenos golpes reiterados se fizeram ouvir contra a divisória que me separava do quarto vizinho. Ele escutava barulhos bem mais fortes do que os meus dedinhos aqui. De início não lhe prestei nenhuma atenção, mas como esses golpes persistiam com mais força, mudando de lugar, uma hora era em cima, outra hora embaixo, outra hora era mais à frente, mais atrás, né? Fiz uma exploração minuciosa dos dois lados da divisória. Escutei se provinham de um outro andar e não descobri nada. O que havia de particular é que cada vez que eu fazia procuras, o ruído parava e recomeçava logo que me repunha a trabalhar. Minha mulher entrou pelas 10 horas, veio em meu gabinete e, ouvindo esses golpes, me perguntou o que era isso. Deles nada sei, respondi. Faz 1 hora que isso dura. Procuramos juntos, sem mais sucesso, e o ruído continuou até a meia-noite, hora na qual ia me deitar. Isso é um dado de Allan Kardec. Ele está contando o que aconteceu com ele. Tá? Enquanto ele ia lá nas sessões, depois ele ia transcrever, e quando ele fazia os estudos, a interpretação dele, acontecia isso. No dia seguinte, ele foi na casa da médium, da senhora Baudin, lá que recebia lá o espírito, e ele perguntou: sem dúvida, ouvistes o fato que acabei de citar. Quer dizer, isso que eu li para vocês, ele leu para a médium. Então, ele diz a ela: ouvistes o fato que acabei de citar. Poderíeis dizer-me a causa dessas pancadas que fizeram ouvir com tanta persistência? E ela, induzida pelo espírito, ela diz: era teu espírito familiar. Aqui ele faz um adendo depois, que ele diz que o que escrevia ele diz que esse espírito familiar, na verdade, nessa época não se fazia distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Eram confundidos sob a denominação geral de espíritos familiares. Então, quando ele diz espíritos familiares, não necessariamente era um parente, tá? Era um espírito familiar, né? Porque era a maneira que eles falavam naquela época. Então, ele pergunta: com que objetivo vinha bater assim? E ela diz: queria se comunicar contigo. E aí Kardec pergunta para a médium: poderíeis dizer-me o que é que ele queria de mim? E ela responde: podes perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui. E aí ela faz a comunicação. Bem, ele diz: meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Querereis me dizer quem sois? E o espírito diz: para ti me chamarei a verdade. Ele não se revela. E aí ele diz: e todos os meses, aqui durante 1/4 de hora, quer dizer, 15 minutos, estarei à tua disposição. Aí Kardec pergunta: ontem, quando batestes, enquanto eu trabalhava, tinhais alguma coisa em particular para me dizer? E o espírito respondeu: o que tinha a te dizer era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava e queria te fazer cessar. E aí Kardec, então, o que ele escrevia era precisamente o relato dos estudos que fazia sobre o espiritismo. Na verdade, o espírito diz a ele que ele então deveria ler tal capítulo, tal parágrafo, porque ali tinha um erro. E aí Kardec então vai embora, e aí à noite ele pega o manuscrito e realmente ele vê que ele tinha escrito uma coisa feito uma interpretação muito errada. Então o espírito estava coordenando os trabalhos, como não tinha nenhum médium para ele passar a informação, ele vai e faz os barulhos exatamente para chamar a atenção, tá? E aí Kardec então corrige essa parte que estava errada e ele continua o processo dele. Vamos ver o segundo vídeo? E aí ele vai... A trajetória durou alguns anos, né? Ele começou isso em 1854, 55, 56, 57, é que ele publica os livros. Então o segundo vídeo é mais curtinho, dura 3 minutos.
Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Danielson. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios do Espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência como fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber do que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha um valor mais pessoal. Eu vou embora para com Deus, tá? Essa constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. Licença em uso de licença, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já no ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. Vocês veem que quando ele realmente crê que existe um outro mundo, uma outra dimensão, ele pensa como um descobridor, como um cientista, como uma pessoa que está conhecendo novos mundos. Ele diz assim, podemos conhecer os hábitos, costumes, quase que diz, né? A comida, as higienes, mas não, hábitos, costumes, né? Era o começo, né? Aquela empolgação dele de conhecer. E vocês podem estar vendo, esses são trechos que estão dentro desse livro, Obras Póstumas, tá? Que é a vida dele após o desencarne dele. Então, no primeiro momento, era isso que ele queria, os hábitos, costumes, porque ele percebeu, que descobriu que existia uma outra dimensão, que nada mais é o plano espiritual que uma outra dimensão, que é invisível aos nossos olhos, mas não é por isso que ela não exista, né? E ele diz uma coisa bem interessante aí no final, que ele diz que os espíritos, nada mais sendo que a alma dos homens, não possuía nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. Então, isso é muito importante, porque quando
temos trabalhos mediúnicos, ou quando procuramos trabalhos mediúnicos, é muito importante lembrar isso, que muitas vezes um espírito, uma pessoa que está sendo intermediária de um espírito, não necessariamente esse espírito alcançou esse grau de adiantamento, e ele pode dar opiniões pessoais do próprio espírito desencarnado. Por isso é que temos que avaliar, por isso que é muito mais importante nós estudarmos do que nós sairmos em campo buscando as práticas que a gente não sabe quais são as procedências, né? E temos que tomar os nossos cuidados. Agora vamos para o PowerPoint. Então tem um pequeno PowerPoint que vai falar exatamente dessa data comemorativa. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E aí, no início, essas reuniões elas eram fúteis, elas eram feitas para as pessoas perguntarem coisas, entendeu? Qual é a cor do vestido da minha irmã que ficou lá em casa? Aí a comunicação vinha vermelho, e ela acertou. Era uma coisa assim meio eles não tinham aquele critério realmente científico. Foi quando Allan Kardec reúne um grupo de outras pessoas também interessadas nisso, e ele começa a olhar isso como uma coisa séria. E aí as reuniões que ele frequenta já não tem mais esse ar fútil. É em cima que eu aperto para virar? Sim, não. Você já deu... é aqui? É atrás? É para tá. Entendi. Peraí. Tá. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. É que eu estou treinando ainda. O objetivo é captar não só o momento cultural histórico em que antecedeu a publicação do Livro dos Espíritos, como também as consequências que daí emanam. Bem, a Kardec nasceu em 1804, se eu não me engano, e ele nasceu depois. O iluminismo tinha acontecido no século XVIII, 1700 e pouco. O iluminismo era o quê? Era o antropocentrismo, era a busca do homem como centro, da razão, das coisas mais provadas, né? Por quê? Porque já tinha vindo da Idade Média, que eles chamavam de período das trevas. Então, o iluminismo era o período das luzes, onde as pessoas podiam expressar a opinião. O iluminismo era contra o clérigo, a igreja, por causa da luxúria, né? Daquela subjugação que a igreja fazia com as pessoas. Então, ele veio, quer dizer, ele já está em 1800, no século XIX, mas ele não poderia ter nascido na Idade Média. Por quê? Porque ainda ele tinha que ter passado o período do iluminismo para que os cientistas começassem a brotar, os grandes pensadores, filósofos, as coisas eram mais abertas. Então, a reencarnação dele foi bem programada, bem estudada para que ele viesse no período certo. E aí ele vem após... Estou eu de novo brincando com isso. Pronto. Bem, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail Allan Kardec. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, lá na França. O pai dele era um juiz de direito e a mãe uma professora. Então ele não era um rapazinho pobre que faltou coisas a ele. Ele era um rapaz que teve muitos estudos, ainda casou com uma esposa que também era professora, então veio de uma família letrada, né? Ele falava vários idiomas, ele foi professor, escritor, filósofo, cientista. E o falecimento dele antes de completar os 65 anos. Depois da Idade Média, em que se atrofiou o espírito crítico, porque lá não podia, né? Se fosse crítica na Idade Média, sua batata assava imediatamente. E aí o mundo começou a assistir a chamada Revolução Intelectual, porque o iluminismo foi uma revolução, porque existem várias revoluções assim, mas essa era assim, ó. Essa era da cuca, saía da cabeça. Era da nossa inteligência, que o iluminismo foi o ponto de destaque. A filosofia do iluminismo ergueu-se
sobre certo número de concepções fundamentais. Entre elas, a razão é o único guia infalível da sabedoria. Então, ele vai testar na doutrina espírita, né, para ele comprovar. Porque, a princípio, ele não acreditava também. Ele foi em São Tomé. Ele foi para as reuniões para pegar aonde estava a falcatrua nas reuniões. E aí ele começa a verificar que aquilo não tinha nenhuma falcatrua. Aí ele diz aqui... Apertei o botão errado. Peraí. Esse. O universo é uma máquina governada por leis inflexíveis que o homem não pode desprezar. Na verdade, é assim que ocorre. Por que leis inflexíveis? Porque Deus olha e ama cada um de nós igualmente. Aquele cara que matou, roubou, violentou, e nós, Deus ama igualzinho. Nós é que não conseguimos amá-lo igual, mas Deus, igual a gente ama os nossos amigos, mas Deus ama igualmente. A lei é inflexível, o amor é igual. Também os erros também, que nós podemos ser pessoas de bem, mas também podemos cometer falhas e vamos ser submetidos à lei de causa e efeito, de qualquer forma. E aqui não existe pecado original. Quer dizer, o iluminismo dizia que não, o pecado original é o pecado de Adão e Eva, que nós não somos frutos do resultado. Quer dizer, se você está doente ou tem algum problema, porque é o pecado original. Adão e Eva lá erraram, então você está pagando pelos erros dele. Então o iluminismo não acreditava nisso, que a Idade Média acreditava nesse pecado capital. O apogeu do iluminismo se deu na França, especificamente nas obras de Voltaire e dos enciclopedistas. Voltaire é o campeão da liberdade individual. Disse: não concordo com uma única palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. Uau, isso era uma revolução mesmo, né? Naquele período. Então, nesse período, começa no iluminismo várias coisas aconteceram, como a Inglaterra, né, com o parlamentarismo, a independência dos Estados Unidos se deu no período do iluminismo, e a Revolução Francesa, que foi a que mais marcou na história, né, quando a gente estuda. Aí ele diz aqui, em outros campos do conhecimento, quer dizer, são as pessoas que também já estavam com liberdade de praticar as coisas. Inclusive, vocês vão ver aqui que esse Brain descobre o hipnotismo. E esse Charcot o estuda metodicamente, e depois esse Libaud aplica na clínica dele o hipnotismo. Freud, então, ele utiliza para criar a psicanálise. E esse aqui também fala sobre o magnetismo animal. Quer dizer, o homem começava a ter ideias e ele tinha essa liberdade para ter ideias e ser audacioso. Quanto ao fenômeno mediúnico, as repercussões do episódio de Aidesville, que é onde ficavam as irmãs, né, em 1848, ainda se fazia sentir nos chamados encontros das mesas girantes. E aí ele vai atrás dessas mesas. Esses são os livros, as obras publicadas por ele, né, que é o Pentateuco. Tá? A gente chama de Pentateuco os 5 livros da criação de Allan Kardec. Quer dizer, da decodificação, perdão, a criação é dos espíritos. Tá? Allan Kardec, então, ele decodifica esses livros. Bem, Allan Kardec começou a frequentar as reuniões mediúnicas em que a médium Caroline recebia o espírito Zéfiro, o qual respondia as perguntas dos frequentadores. Levava um caderno e anotava aquilo que lhe chamava a atenção. Tá? Foi os trechos que eu li. Ele perguntou da mãe dele, perguntou de guardião, que a gente não encontra essas perguntas no livro dos espíritos. Ele depois vai fazer uma peneira e vai botar um livro científico mesmo. Certa feita, quebrando o hábito, indagou se lhe era possível evocar o espírito Sócrates. Recebeu a seguinte resposta: sim, Sócrates já tem assistido a alguns de nossos colóquios, pois você o consulta a miúde mentalmente. Quer dizer, muitas vezes
Mentalmente ele chamava Sócrates. Essa resposta arrancou o professor da acostumada reserva. Declarou-nos ter, de fato, pensado muitas vezes um filósofo grego, esperançado de obter dele a verdadeira filosofia dos espíritos de Lide. Posteriormente, levava as suas próprias perguntas, o que lhe deu o ensejo de compor o livro dos espíritos. Então ele também matou um pouco da curiosidade dele, mas como ele estava sendo assessorado pelos espíritos, deve ter feito desprendimentos diários na hora de dormir, né? Para a missão dele ser bem concluída. A primeira edição do Livro dos Espíritos era um formato grande que continha 501 perguntas. Só 501. Depois é que foi para 1019. As suas respectivas respostas estavam contidas nas 3 partes, em que então se dividia a obra: doutrina espírita, leis morais, esperanças e consolações. Hoje nós temos vários outros capítulos. 5 páginas eram ocupadas com interessante índice alfabético das matérias. Índice que nas edições seguintes foi cancelado pela FEB porque não era necessário. O próprio livro já esclarecia. A Revista Espírita, ela publica no livro sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é uma página nova do próprio grande livro do infinito. E estamos persuadidos, uma marca será posta nesta página. Então a matéria publicada na página 31 e 32 diz assim: lendo as admiráveis respostas dos espíritos na obra do senhor Kardec, nós nos dissemos que haveria aí um belo livro para se escrever. Bem cedo reconhecemos que estávamos enganados. O livro está todo feito. Não poderíamos senão estragá-lo, procurando completá-lo. Sois homem de estudo e possuis a boa fé que não pede senão para se instruir. Leve o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Estais colocando na classe das pessoas que não se ocupam senão de si mesmas. Fazem, como se diz, seus pequenos negócios tranquilamente e não vem nada ao redor dos seus interesses? Lede as leis morais. A infelicidade vos persegue encarniçadamente e a dúvida vos cerca, às vezes com seu abraço glacial. Quer dizer, uma pergunta: se você tem dúvidas, se a infelicidade te persegue, leia esse livro, é isso que a revista está publicando, que ela vai te esclarecer. Se a sua vida é um ócio, se você só pensa em você mesmo, leia esse livro. Estudai o livro 3º, Esperanças e Consolações, todos vós que tendes nobres pensamentos no coração, que credes no bem, leve o livro inteiro. Se encontrar alguém que ache no seu interior matéria de gracejo, nós o lamentaremos sinceramente. Se alguém rir desse livro, nós lamentaremos por isso, porque essa divulgação foi fundamental para ele. Os conhecimentos veiculados nas 1019 questões são alimento para toda a eternidade. Estes ensinamentos, trazidos pelos benfeitores do espaço, quando bem refletidos, marcarão uma nova ordem no estado da humanidade, pois provocarão profundas modificações nos alicerces corroídos pela fé dogmática. Para que possamos alicerçar todo o seu conteúdo doutrinário, devemos estar sempre nos debruçando sobre os seus princípios fundamentais, com o intuito de torná-los atualizados em nosso consciente. Recentemente foi traduzido para o árabe, povo inteiramente voltado para o islamismo. É uma inserção genuína, pois nenhuma outra religião conseguiu tal desiderato. O Livro dos Espíritos marca de uma grande evolução espiritual da humanidade. Deve ser um livro de cabeceira. Os adeptos sinceros que percebem suas consequências devem estar constantemente o estudando, a fim de alicerçá-lo nos meandros da consciência. E aí eu encerro aqui o nosso PowerPoint com um texto de Chico, que ele diz
que a religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em inúmeras religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras. Quer dizer, na verdade, é o sentido divino. Quando todos nós tivermos o verdadeiro sentido divino, não precisará da religião. Religião não é time. Que eu gosto do Flamengo, eu odeio os vascaínos, o vascaíno odeia os fluminenses e assim vai. Religião não é time. Religião é um caminho. É um caminho para nós todos nos unirmos e um dia não precisarmos ter a religião, porque seremos nós já completos, os evangelhos vivos, e não precisaremos mais ler o evangelho, porque praticaremos ele através das nossas ações. Isso é importante, por isso ele diz o sentimento divino, porque isso é que falta em nós também, nos espíritas, em outras religiões. Por que nós procuramos a religião? Porque falta o sentimento divino. Às vezes a gente encontra alguém que diz que acredita em Deus e não tem religião. Não devemos achar isso um horror. Talvez ele já tenha um sentimento divino. Então ele não precisa. Ele acredita em Deus, ele já tem esse sentimento divino. A vida dele diariamente é normalmente ele já está dentro dessa seara do bem. E nós precisamos todo dia sermos lembrados de não ficarmos estressados, zangados e irados, né? E invejosos e maledicentes todos os dias. Porque mesmo lembrando todos os dias, a gente ainda escorrega nos vícios que não podemos deixar cristalizar em nós. Atenção, o que é cristalizar em nós? Nós temos um processo que os anos vão passando. Se você tem hábitos ruins e você o pratica durante anos e décadas, eles cristalizam em você. Não adianta uma simples conversinha para dizer que o que você faz não é correto, que essa pessoa não vai mudar, porque ela deixou cristalizar. É um hábito, como você quando bate a máquina 180 toques por minuto, e aí você faz isso durante 20 anos, você bate velozmente, né? Você faz aquilo automaticamente, né? Você cristaliza na sua mente o hábito. Então o momento é agora, quando nós temos o senso crítico de observar as nossas falhas e trabalhar diariamente na polidez disso, lapidando essa joia preciosa que somos. Nós somos como um coco, marrom e duro por fora, branquinho e gostoso por dentro. Nós somos como uma pedra bruta que, lapidada, ela vira um anel lindíssimo que brilha e reluz ao sol. Mas ainda estamos totalmente deformados pela nossa imperfeição, que é normal, que a jornada é essa. A pedra vai lapidando todas as suas pontas até que ela vira um diamante, né? Um espírito de luz, um espírito superior, mas esse processo é muito lento. Agora, o importante é que em cada existência, nessa existência presente, nos preocupemos em não deixar cristalizar. Se você mente muito, mas você tem consciência, ainda tem consciência disso, tentar começar a se policiar para falar a verdade, antes que isso cristalize em você. Se você inveja muito, se você engana muito, se você tem ciúmes demais, se você odeia demais, se você se enfurece demais, começar a diminuir isso, porque se isso entra na nossa vida com frequência, 2, 3, 4 décadas depois, está cristalizado. E aí não adianta dizer assim, poxa, isso que você faz não é bom. Você diz assim, você nem se percebe mais. Assim como as virtudes, uma vez adquiridas, a gente nem percebe que tem, as nossas falhas cristalizadas, a gente nem se dá conta do tamanho delas. E a ruptura delas é muito difícil, porque algo cristalizado, você não quebra naturalmente, só com uma paulada muito forte. Então, normalmente, essas pessoas só quebram esse cristal quando elas sofrem um impacto de dor.
E aí elas revertem toda a situação. Então não esperemos que um impacto traumático mude as nossas vidas. Tentemos analisar o que pode cristalizar, porque eu não sei se vou chegar aos 80 anos, aos 90, mas seria péssimo se alguns hábitos meus presentes hoje em minha vida, se eu der continuidade a alimentar ele em mim, se quando eu estiver com 80, eles vão estar cristalizados em mim. E aí, nada e ninguém vai tirar de mim. E se eu não sofrer esse impacto, eu desencarnarei com essa cristalização mental. E se quando eu desencarno, eu abandono minha matéria e sou só pensamento, meu Deus, eu não quero saber para onde eu vou, né? Porque eu serei atraída pelos meus pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento sempre negativo, e esse pensamento totalmente negativo, que eu passo o dia inteiro passando para as pessoas, não, isso não vai dar certo, não, que isso é ruim, não vai. Sempre falando coisas ruins, envelheço assim. Você acha que quando desencarnar, o seu pensamento, que é o seu verdadeiro ser, que é o espírito, vai imediatamente descobrir que eu sou um espírito. Então, a partir de agora, eu vou ser positiva. Não, porque você passou décadas fazendo isso, exercitando a sua mente com pensamentos. Então, pensamentos negativos. Ó dor, ó vida, lembra o desenho? Ó vida, isso não vai dar certo. Eu conheço pessoas que dizem 50 coisas que não vai dar certo. 49 dá certo, ela não aprende. Um dá errado, ela ainda diz pra gente, viu? Eu avisei que não ia dar certo. Quer dizer, as 49 que você fez deu certo. E aí, mas ela é incapaz de observar na terceira e dizer assim, putz, eu falei a primeira, falei a segunda, deixa eu calar minha boca. Por quê? Porque está cristalizado, é um hábito. É um hábito ser negativo, é um hábito ser baixo astral, é um hábito. Então vamos mudar o nosso hábito para que ele não se cristalize, não agarre na nossa tela mental e quando desencarnarmos, a gente não vai poder ir para o nosso lar, porque ninguém vai aguentar a gente lá, entendeu? Porque a gente vai ser muito chata. Então vamos para o último vídeo que dura 2 minutinhos para a gente encerrar. É o 3. Tem 2 minutos e 28 segundos, é o término da nossa reunião, então. No ano seguinte, 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Gustavo. Eram sérias essas reuniões, e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Para mim, eu tenho a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo um caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam os físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de todos os espíritos, com auxílio de diferentes médicos. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas ordenadas, classificadas,
e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição dele, o Livro dos Espíritos. E aí ele já tinha consciência da missão dele, porque aos poucos foi-lhe revelado que ele tinha esse compromisso, e o percurso foi rápido, porque em 1857, ele desencarnou em 1864, se eu não me engano. Então foi super rápido o processo, ele fez o trabalho dele e logo retornou para a pátria do nosso pai. Então hoje estamos aqui para homenagear esse livro que é muito e muito importante na doutrina espírita. Conheço pessoas que não são espíritas, que são espiritualistas e que têm esse livro em casa de cabeceira, utilizam ele para tudo, tirar as suas dúvidas, lê-los. Eles têm capítulos que são difíceis, você pode escolher capítulos mais simples, por exemplo, a origem da Terra, aquela parte do começo, né? Nós tivemos grande dificuldade, mas tem outros capítulos que são muito interessantes. Então, vocês não precisam começar do 1 para chegar no 119, vocês podem estar lendo. Nós temos o curso aqui às segundas-feiras. Vocês podem estar adquirindo o Livro dos Espíritos na biblioteca, emprestado. A biblioteca não cobra nada para levar o livro, tá? Nós temos uma flexibilidade bastante grande para vocês terem o livro em casa e ficarem estudando eles. Obras póstumas também eu recomendo, que foi daqui que saiu toda a informação de todo o trabalho de Allan Kardec, que ele anotou nos manuscritos dele. Então aqui está na íntegra, é como um diário de bordo, né, de Allan Kardec.